Olá, gente! Hoje eu vim fazer análise simbólica do clipe Mandinga de Anitta e Nanã. A Anitta veio aí, né, com os visuais, trazendo suas simbologias, e agora eu vou fazer sequências dos clipes, trazendo mais análise simbólica, né, dos arquétipos, dos símbolos, para analisarmos aqui no canal do YouTube, tá? A primeira coisa que me chama a atenção no clipe foi logo quando a Anitta colocou ali, não foi por acaso, não foi de forma aleatória, o cavalo. O cavalo, logo no começo, ele pra mim, ele enaltece o arquétipo do cavalo, que exprime a simbologia de liberdade, de força, de movimento, de confiança, que é tudo que a Anitta quis colocar nesse clipe. Aí vem as cantigas que são entoadas, vai, 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 vai. Que aí nós vemos no começo, é como um comando de ordem, que pode representar a autoridade, que o patriarcado acha que tem, ou tem, entre aspas, sobre o corpo feminino, sobre a mulher, né? E muito no Brasil é muito visto isso, que o homem é que comanda o relacionamento, que o homem é que comanda, domina a mulher, sendo que isso já cai por terra. E a Anitta quis mostrar isso até nessa entoação desse cântico que aqueles dois homens vêm logo no início do clipe trazendo. Depois vemos a Anitta e a Marina Sena numa espécie de jaula, um lugar meio fechado, com palhas, cercado de madeira. Deu pra mim que era uma jaula. Isso quer dizer, e elas estavam amarradas com os pés atados. Isso exprimia a questão que a mulher não tem voz, não tem vez nesse mundo patriarcal que nós vivemos. E aí a Anitta queria mostrar toda essa questão da mulher, que muitas vezes é tida como segundo plano. Então ela trouxe isso de forma simbólica no clipe. Nas próximas cenas, nós vemos como se Anitta e Marina Sena estivessem usando da estratégia feminina, sabe? Usando do sagrado feminino para fugir daquela jaula. Tanto que aparece no corte os pássaros, as mulheres, que também vou explicar. Então, com o auxílio da estratégia e o auxílio do sagrado feminino, elas conseguem quebrar aquela jaula, né? Então, quando ela exprime a palavra vai, 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 eu vou te dar amor. Essa parte foi a parte que quebra a jaula, pois essa é a única parte em que ela fala que vai dar amor e a jaula se quebra. Ou seja, ela usou da estratégia feminina junto ao sagrado feminino e quebrou a jaula, utilizou dessa estratégia, dessa força, né, para quebrar a jaula e poder se fazer diferente, fazer uma vida diferente, tomar aquele lugar de posse, tomar aquele lugar de fala. É quando aparece os três pássaros, o Pupá, o Funfun e o Dudu, né, que são os nomes iorubás dele. Funfun é o pássaro branco, Pupá é o pássaro meio vermelho, né, se não me engano, e o Dudu é o anil meio escuro, certo? Que representam as Yamis, as mães ancestrais, as mulheres que carregam o poder do feitiço, as mulheres que carregam o poder da mandinga, da magia, da encantaria, né? Na outra cena, pra mim, o rio, ele ligou muito ao fluxo menstrual, aquele rio vermelho, quando a Anitta aparece com a roupa de folha vermelha, ela liga muito ao rio, ao fluxo menstrual. É uma forma de representar o sagrado feminino, que é a parte do útero, que referencia o útero, que o útero gera o mundo, né? Então as mulheres, elas carregam o poder em si de gerar a vida. E o rio, para mim, ele trouxe muito essa questão do útero. O rio era vermelho, né? Já um pouco mais à frente, quando Marina Sena entra e diz a fala: não te deixo empatar meu caminho, porque todas as linhas que eu tracei te impedem de me alcançar. Pode fazer uma referência a Anitta no clipe Desgraça, quando ela vai se despachar daquele velho amor, quando ela vai apresentar no personagem, no enredo do vídeo,
uma pessoa que está ali para se desaguar do amor, se despachar, se livrar, jogar para diante, né? Então, para mim, esse trecho que a Marina Sina entoa me fez recordar aquela Anitta do Clipe Desgraça, que queria se libertar do amor antigo. Então ficou muito isso na minha cabeça. Aquela cena das duas mãos, daqueles dois homens virando pedra, para mim ficou muito relacionado ao patriarcado se quebrando, ou seja, virando pedra e se desfazendo, ruindo, dado o poder sendo dado à mulher, ao feminino, tirando do homem o poder e dando para a mulher. Dando espaço para a mulher, né? As cenas em que elas aparecem como uma espécie de feiticeiras, com aquelas roupas, Anitta meio imóvel, com aquela máscara, aquele esqueci o nome, mas remete muito ao adereço de Oxum, né? Então tem essa relação com o feitiço, filar, lembrei. A memória não tá ruim não. Aquela roupa, aqueles adereços, então representa o poder sendo dado à mulher. A mulher tomando esse poder, esse local de sagrado, esse local de fala, esse local de autoridade. Para mim, esse clipe foi muito pertinente, a Anitta trazendo essas simbologias. Então, por isso que eu parei para poder analisar, busquei, estudei, escrevi, fiz as minhas anotações, minhas pesquisas e trouxe aqui, atrelando meu trabalho, falar sobre, pois é pertinente falar sobre, né? É muito interessante falar sobre, discutir sobre isso. Então, claro que a minha análise não é absoluta. Eu venho aqui apresentando uma perspectiva para que outras pessoas também comentem. Por isso que eu preciso do comentário de vocês. Comentem, compartilhem, para que a gente consiga discutir isso nos comentários e entender os pontos, né? Mesmo que essa pesquisa que eu fiz, e baseado nos meus estudos de psicologia analítica e arquétipo, claro que ela não é absoluta, mas é uma pesquisa, certo? Então por isso que eu vim fazer esse trabalho das análises dos vídeos, certo? Gratidão, obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E siga o canal, compartilhe e curta o vídeo. Calma aí que tem mais, tá? A Anitta colocou o clipe de Nanã no final de Mandinga. E você acha que eu ia deixar isso pra lá, pra depois? Não, vai ficar no mesmo clipe, no mesmo vídeo, tá? Nanã foi uma parceria com Rico Sapiência e King Sainz, né? Nanã, que é a senhora do pântano, que é a senhora da vida e da geração, da morte também, do desencarne, é a senhora do barro, o elemento dela é o barro. Nana Buruque é a senhora que se veste de roxo, então ela é mãe de Oxumaré, mãe de Obaluaí, mãe de Euá, mãe de Ossan. Então ela detém esse poder do sagrado feminino, ela carrega a sabedoria ancestral. Nanã, ela detém o poder do barro. E a Anitta, ela colocou essa orixá de candomblé, porque Nanã não é só um orixá de umbanda, é um orixá também de candomblé, de religiões de matriz africanas. Ela aparece moldando o barro. Então ela detém esse poder do barro. E a Anitta fez questão de colocar a Nanã moldando barro, sendo que até no Itã, não desvalorizando o Itã, mas Nanã, ela doa o barro para Oxalá moldar. Mas no enredo, aquela mulher que representa Nanã, ela fez questão de que ela moldasse o barro, pois o propósito do clipe era esse, é apresentar o sagrado feminino, pois se Deus fosse mulher. Então um rapaz aparece tocando o atabaque, provavelmente para representar os Chincoãs. Os Chincoãs é o grupo que fez a música Nanã, Cordeiro de Nanã, na verdade. E aí, como ela fez o sample da música, talvez seja para representar o Chincoãs. E isso ficou muito assim marcado na minha memória quando eu assisti o clipe, quando eu observei, né? Quando ela fala, teu perfume encanta, ela quis dizer nessa frase que
O perfume de Nanã encanta, pois o elemento de Nanã é a lavanda, e a lavanda é um perfume encantador, né? E trabalhando com a aromática, aromaterapia, eu faço perfumes e inclusive tem um de lavanda. É um dos melhores, assim, um perfume de lavanda. Ela afirma novamente: Nanã mandou o mundo para eu chegar. Ficou muito dito para mim, né, que ela quis destacar a força feminina como sagrado e deixar uma dúvida: se Deus fosse mulher, Deus há de ser mulher. Então, se Deus fosse mulher, será que Nanã não moldaria o mundo pra gente chegar, pra gente nascer nesse mundo onde a mulher detém o poder? Então ela trouxe isso muito marcante no clipe de Nanã. E mais uma vez, reverenciando, ela também com forma de agradecimento quando ela diz isso. Na estética daquela roupa que ela aparece no Rio, ela me lembrou muito a série do volume 3 de Love, Dead and Robots, da Netflix. Quem não assistiu, assista aquela parte da cigana, eu chamei de cigana na verdade, né? Aquela mulher do Rio que usa algumas roupas bem parecidas com a da Anitta nesse clipe da Nanã. Então isso me deixou também bem a referência. No finalzinho da música, ela deixa a mensagem de se harmonizar, de desacelerar. Aí já entra com Ripple, Sapiência e a King Sense. De desarmonizar, de desacelerar, de sair das telas, de ter foco na meta, né? Então, de priorizar o silêncio, não o silêncio físico, mas o silêncio mental. De que a gente produz demais, de que a gente cria demais, mas não tem um tempo para silenciar e se harmonizar. Então, Ninanã, ela trouxe esse aviso para se reorganizar mentalmente, psicologicamente, se equilibrar de fato, né? E é isso. Esse foi o agora sim, de fato, o final. Curta o vídeo, comente, compartilhe e deixe seu comentário.